Gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite. Quem vos fala nessa noite é o pastor Dallas Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Já quero louvar a Deus pela vida de cada um que está sintonizando conosco para a glória do Senhor Jesus Cristo. À minha direita está aqui, Rosilene, que Deus abençoe, Rose. Boa noite a todos. A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. À minha esquerda aqui está o pastor Diego Dias. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Que Deus possa vos abençoar. Juntos aqui nós vamos estar fazendo essa programação Rompendo Fronteiras para a glória do Senhor Jesus Cristo. Já quero de início pastor Diego, já abrir esta programação fazendo uma oração, apresentando este ambiente, apresentando as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala que nós somos bem-aventurados. E quando nós entramos dentro dessa passagem bíblica, é que quando nós buscamos o Senhor. Então, feliz é a nação, tá? Cuja busca a presença do Deus Altíssimo. Então vamos estar fazendo esta oração, apresentando a minha vida, as nossas vidas, as suas vidas, na mão do Senhor Jesus. No livro de Isaías fala assim, olha, que com a concha da sua mão, isso é para mostrar a grandeza do nosso Deus, pastor Diego, que com a concha da sua mão, ele mede o oceano, e com a palma da sua mão, ele mede o céu. Segundo os nossos cientistas, nos fala que há várias e diversas miríades e miríades de galáxias. Uma galáxia tem trilhares e trilhares e trilhares de estrelas. A Bíblia nos fala que Deus chama cada estrela, cada uma pelo seu nome. Então nosso Deus tem poder. O nosso Deus tem o controle de tudo. E é por Ele, para Ele, que é dada a honra, a glória e todo o louvor. E é com Ele que nós vamos falar nesta noite. E é com Ele que nós vamos apresentar em oração, em nome de Jesus. Amém? Você que pode, fecha seus olhos neste momento. Vamos estar falando com Deus, para que o nome dEle venha a ser glorificado através das nossas vidas. Soberano bendito Deus Pai, diante da Tua graça e a Tua misericórdia, eu Te louvo, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez, de poder estar nesta programação Rompendo Fronteiras, Senhor. Eu quero Te louvar e bendizer o Teu santo nome, pelo ministério, pela Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Quero Te louvar, Senhor da glória, pela vida da Rose, do pastor Diego. Eu Te louvo, Senhor da glória, pela vida do David, por esse estúdio, por esta obra, porque através da vida do Seu Filho também, Senhor Jesus Cristo, está chegando até cada ouvinte esta programação, a qual possa sentir a graça, a virtude, a paz de espírito. E no Teu santo nome, Senhor da glória, eu Te peço, no nome de Jesus, vá de encontro àqueles que estão no leito, a minha família, as nossas famílias, Senhor. Tenha de misericórdia. A terra, Senhor da glória, ela está cheia do pecado, dos erros, das falhas. Mas também, Senhor da glória, pelo aquele que Te busca, ele está sendo fortificado, revigorado pelo Teu Espírito Santo, que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a passar as batalhas, que nos ajuda no Senhor Jesus Cristo a romper até mesmo as fronteiras. Abençoa nesta noite o que eu Te peço, pelo poder do Teu santo nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar pastor Diego, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Amém. Corrido hoje. Como foi? Foi batalha hoje? Hoje foi travada. Graças a Deus. Mas tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Parece que quando você assume um compromisso, chega no dia, tudo vem para poder... É empecilho. Empecilho. Principalmente quando é dia de culto, né? Você planeja, você se organiza, vou fazer assim e vou fazer assado, e quando chega na hora parece que trava. Nada dá certo. Eu acredito que a nossa vida, ela espiritual, é como se fosse uma engrenagem, e você é o motor disso. Então, se não for ver os componentes do motor, ele não pode faltar o óleo diesel, ou seja, diesel ou gasolina, ou álcool, ele não pode faltar o combustível. E para que as maquinagens possam estar tudo engrenada, tem que ter aquela lubrificação. Você que já trabalhou de mecânico sabe disso. E parece que às vezes parece que tem areia. Parece que trava.
Mas quando você louva a Deus, quando você está com a mente em Cristo, as coisas elas vão caminhando e o nome de Deus é glorificado através da nossa vida. Parece que lava tudo aquilo, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar aqui, pastor Diego, sobre Moisés. Amém, Rose? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, que Deus possa te abençoar. Hoje nós vamos conversar sobre Moisés. Nós vamos deixar aqui alguns detalhes para que você possa aprender também conosco, em nome de Jesus. E você que tiver dúvida, pode mandar mensagem aí, referente a Moisés, referente à sua biografia aqui, para a glória do Senhor dos Exércitos, também. E também o Diego logo em seguida vai estar trazendo uma ministração da palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas de antemão nós vamos estar lendo aqui. A Rose, quer estar lendo, Rose? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, em nome de Jesus. Quer ler aqui? Livro de Êxodo, capítulo 1, para a glória do Senhor. Eu vou estar lendo aqui. Melhor. Que nos fala assim. Você que pode, nos acompanha esta leitura, para que o nome de Deus venha a ser glorificado e nós podemos aprender junto, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, o segundo é o livro de Êxodo. Êxodo, para quem não sabe, significa saída. Amém? Então, que vai falar do povo de Israel aqui. Livro de Êxodo, capítulo de número 1, que nos fala assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Aqui nós vamos falar dos filhos de Jacó, que são 12. Vai falar de Rubens, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Jebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheram deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, a qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntará com os nossos inimigos e pelejará contra nós. Olha só que interessante aqui, pastor Diego. Para nós poder entrar dentro dessa passagem bíblica aqui, é necessário nós falarmos aqui de José. Como nós lemos Jacó, ou se nós retroceder um pouco mais, nós vamos ver que Deus ele tinha uma promessa sobre esta nação, que ela começa no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Quando Deus fala com um homem chamado Pai Abraão para nós, que foi o marco da nossa história da fé. Então, quando Deus fala com Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, Deus faz a obra na vida dele, e com 100 anos nasce Isaac. Isaac foi aquele que casa com Rebeca, é isso? Sim. Porque quando casa com Rebeca, Rebeca gera 2 filhos. Um se chama Esaú, que é o primogênito, e o seu segundo, que vem segurando o calcanhar do seu irmão, é Jacó, que significa aquele que agarra. O interessante é que Jacó, ele teve
4 esposas. Bila e Zilpa, Leia, né? E Raquel. É isso? Isso. Teve 4 esposas. E as 4 esposas gera para ele 12 filhos, foi o qual nós lemos aqui. Só não vai falar aqui de José, porque ele estava no Egito e José é da tribo de Manassés. Só para que todo mundo possa entender, eu quero chegar na biografia aqui de Moisés. O interessante é que Jacó, os seus irmãos, os seus filhos vêm de José, que vai para o Egito. E aqui, Diego, vai falar aqui no capítulo 1 que José já é morto. José, ele já é morto. No verso de número 5 fala aqui: e todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 60 almas, e José, porém, estava no Egito. Então, essa geração aqui já passou. E agora entra o povo hebreu dentro do Egito para que viver no Egito através de José. E o que nós aprendemos dentro disso aqui, ô pastor Diego, é que esse povo ele foi para o Egito por causa de Jacó. Confirma isso? Por causa de Jacó? Porque Jacó, quando ficou sabendo que o seu filho ele era o governador do Egito, eles moraram no Egito. E José, através de Faraó, deu para o povo, para a nação, né? Para a nação hebreu, para os hebreus, naquele tempo, a cidade de Gozen, para que eles pudessem morar. Então eles tinham uma cidade de Gozen, que era uma terra que frutificava, uma terra que tudo que plantava gerava, uma terra boa. E a Bíblia nos fala que eles se coabitaram naquela terra. Eles viveram naquela terra. E eles tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles e estavam fazendo cumprir, que era crescer e multiplicar. E agora a Bíblia nos fala aqui, ó, e surge um faraó, a qual não conhece quem? A Bíblia não fala assim em detalhe, fala assim, a qual não conhece o Deus de José. A Bíblia fala assim, e surge um faraó que não conhece os feitos dele. Aleluia, que Deus fazia, porque quem não conhecia Deus? Todo mundo viu Deus, porque quem vai ver as histórias de Abraão, a história de José, sabia disso, mas esse faraó não sabia. Então nós podemos entender que pelo fato de ele não saber, ele começa a colocar agora uma lei, encargo sobre este povo, aonde começa uma história de dificuldade sobre esse povo no Egito. Você já viu essa história já? O que você pode falar disso aqui, Diego? Quando esse povo está dentro dessa cidade, através do chamado de Deus. Porque o Egito foi uma incubadora para que o povo hebreu pudesse crescer. Deus formou. Como se Deus estivesse escondendo o povo. Né? Isso. Deixou o povo crescer, se multiplicar. Deixou o povo se fortificar. Porque a Bíblia nos fala que o povo estava forte. O povo estava se multiplicando a ponto de o próprio faraó falar assim, olha, se nós não colocar malfeitores sobre eles, eles podem se virar contra nós. Mas é claro que era uma permissão de Deus para que o povo viesse sair dali. Mas o olhar de faraó para o povo de Israel, para o povo hebreu, ele tinha um olhar de medo. Porque olha o que fala aqui, ó. E os filhos de Israel, verso número 7, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicou-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, aonde você olhava, você via o povo de Deus. Aonde você estava, você via o povo de Deus glorificando a Deus. Eles trabalhavam, eles comiam. Era uma época de fartura, era uma época boa. Quando nós falamos aqui, pastor Diego, de que o povo de Israel teve uma existência no Egito de 430 anos, não foi 430 anos de luta, de peleja, de escravidão. Essa escravidão ela vai começar no período de Moisés, quando Moisés nasce. Mas antes disso, o povo viveu uma vida deleitosa, viveu uma vida de fartura. Então nós podemos entender aqui que a peleja ainda não tinha chegado sobre eles. Então eles viviam uma vida regaladamente boa. Quer dizer,
pelo seu ordem, seu trabalho. Aquele que trabalhava, tinha uma vida boa, a terra fértil. E nós podemos entender que essa nação, ela crescia com agricultura, com agronomia. Então, pelo fato de a terra ser fértil, eles poderiam criar suas famílias e a vida deles era muito boa, excelente. Mas o interessante aqui é que a Bíblia nos fala que a obra de Deus, ela vai se iniciar. Ela inicia-se, pastor Diego. É quando a Bíblia nos fala que Esrom, ele casa com Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Esrom é o pai de Moisés. Ele já tinha Miriam e Arão. Então, quando começa agora o período, esse tempo de Moisés nascer, é a hora que começa o olhar de Faraó maligno para que o povo viesse a perecer. Então, foi esse tempo de dificuldade que, aonde a lei de Faraó não podia crescer e nem multiplicar, foi quando Joquebede e Esrom, que é da tribo de Levi, que a Bíblia nos fala, eles se coabitam mais uma vez e tem esta criança. Aonde nasce essa criança no tempo hostil, no tempo caótico, tenebroso, um tempo de trevas para o povo hebreu que estava na cidade de Gozen. Onde já não existia mais fartura. Já não tinha mais. Porque também, de uma certa forma, pastor Diego, não adianta você comer bem e não ter paz no seu lar. Mas aí se nós formos parar para pensar, por que para o povo cristão parece que tudo se torna mais difícil? Eu, no meu ponto de vista, e pode me corrigir nisso, se você me der esse celular, eu não sei o valor. A não ser se eu pesquisar. Você me deu. E pelo fato de você ter me dado, eu gostei, presente, Deus abençoe, valeu mesmo. Por descuido meu, eu deixo cair e quebrar. Você vai deixar de lado. Aí, mas quebrou. Eu não sei o valor. Eu não sei o valor. Custou. Então há vários tipos de valores. Monetário. Tem valor que é sentimental. Às vezes pode dar uma xícara para sua mãe e você vai lá e fez alguma coisa, a xícara caiu e sua mãe até chora. Ô mãe, mas o que foi? É só uma xícara. Não, é uma xícara para você. Mas tem um valor sentimental para ela, tem muito disso. Então, você para saber o peso disso, você tem que conhecer o valor. Então, o que você vai fazer, o que você vai alcançar, se chama vida eterna. Então, para que você possa alcançar, quem caiu de lá, quem foi expulso de lá, não quer que ninguém herda. Porque ele sabe que lá é muito bom. É isso. Então, ele vai querer combater com você para que você fala, para que venha surgir isso. Você vai ver que muitas das nossas pelejas, você fala, cara, será que vale a pena mesmo, cara? Às vezes você está na sua casa, num canto, em oração, meditando, alguns flash na mente, você fala assim, será que vale a pena isso mesmo? Mas eu já vejo com uma outra visão, pastor. Sim. Que quando você tem um chamado, ele é doloroso. E você tem que estar preparado, eu acredito. Sim. Para todo o tempo inteiro. Mas a preparação, ela é o nosso cotidiano, porque ninguém nasce preparado. Então, porque assim... no dia a dia, né? É que nem você se especializa, fala assim, eu vou fazer um curso de cabeleireiro, de cabeleireira. E você nunca fez. Nunca fez. Você vai lá e fez um curso, mas pra você poder pegar uma prática, você tem que fazer o quê? Exercer. Você tem que começar pegar os cobaias. Cada família, senta aqui mãe, senta aqui irmão. E mesma coisa também é na nossa vida cristã. Você é sua primeira ministração, como é que você fica? Você fica tenso, com medo, acuado. Conforme vai passando, você vai pegando uma certa experiência. Então, com Cristo, a nossa vida é assim. Não é diferente. Não, porque você sabe que está passando por dificuldade, está passando por luta, mas você sabe que é passageira. Exatamente. Isso. Você fala, não, vai acabar. Então, nós vamos ver Moisés, para ele poder libertar o povo, ele primeiro teve que sentir na pele. Porque desde criança, a luta já veio contra Moisés. Então, quando você tem um chamado... A luta vai ser constante sobre a minha e a tua vida. Vai ter dificuldade, vamos enfrentar barreira, vai ter momento que vamos querer desistir. Então, por conta disso, tem muita gente que desiste porque não consegue resistir?
Sim, Sim, tem, porque, Então, porque na verdade nós temos que ter uma tem resistência. muita gente afastada, porque Tem. não consegue existir. Tem. Sim, porque E como tem? nós temos a Bíblia nos fala assim, ó, aquele que vencer, não tem um pódio falando de um troféu quem chegar primeiro, segundo e terceiro. A Bíblia fala, ao que vencer. Então, se nós pegar o livro de Apocalipse e ler isso, nós vamos entender que você tem que chegar. Não importa a sua posição. Então, Jesus nos dá isso. Então, o que você não pode, Rose, o que mostra na Bíblia, é desistir. É você abrir mão. Não importa da maneira que você vai Isso. chegar. Você pode chegar se arrastando. Mas você vencer. E Paulo, Chegou ele até o confirma fim. isso. Ele fala assim, combati O bom um bom combate. combate. Porque Paulo ele nos ensina falando da nossa carreira. Porque ser pastor é uma carreira. Ser obreiro, um diácono, um presbítero, um missionário, um apóstolo, carreira. é uma carreira. Ele fala isso. Então, nesta carreira você não pode o quê? Desistir. Você não pode abrir mão. E Moisés, porque nesse tempo do nascimento de Moisés, é um tempo hostil, porque Faraó, ele fez um decreto. Faraó é como se fosse... Um novo rei que assumiu, né? Isso, mas ele é como se fosse o presidente da nação. Quem manda é o cara. E dentro disso ele deu a ordem para que todos os filhos dos hebreus... Não todos os fizesse filhos mais dos filho, hebreus. né? Quer dizer, o que Deus deu para Rose, deu para nós que somos hebreus, olha, vocês vão crescer e vão multiplicar. A lei era essa. Quem tiver filho homem, nós mata. E se tiver filho mulher, Faraó dá seu jeito. Então nós podemos entender que eles tinham medo de se coabitarem. Eles tinham medo de se casar. Porque eles poderiam ser homicidas. Porque se nascer homem, eu sei que eu vou carregar esse peso no meu coração. Então nós podemos entender que aquilo que Deus deu como ordem, Faraó cortou. Então, mas a Bíblia nos fala que Joquebede e Esrom se casaram, teve 3 filhos onde não poderiam ter filho, e teve 2 parteiras que chamam Cifra e Pua. A Bíblia nos fala que essas mulheres temeram a Deus, Diego. Olha só, pastor, temeram a Deus, que Faraó chegaram, porque não foi só Moisés que ela salvou, foi várias e diversas crianças. Não fala aqui da quantidade de crianças, mas ela fala para Faraó, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Quando nós já chegamos lá, a criança já nasceu. Então ela livrou muitas das crianças que Faraó, ela colocou a sua cabeça na bandeja na presença de Faraó. E a Bíblia nos fala, e o Senhor Deus abençoou. A Bíblia nos fala, a Bíblia não fala Cifra e Pua. A Bíblia nos fala, e o Senhor Deus abençoou a sua casa. Pela sua ação, Deus abençoou a sua casa. Então, quando nós falamos de casa, nós podemos colocar aqui a sua família. Mas aí, o fato aí que elas conseguiu chamar a atenção de Deus. Ação e atitude. E muitas das vezes, Deus ele espera isso de mim e de você. Sim. Só que eu gosto muito desse versículo, eu até fiz uma campanha em relação a ele, Lucas 18, 27, é falar que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Tem situações que nós temos que ter atitude. Só que nós sentamos num sofá desse confortável e esperamos que Deus faça por você. Não. Na verdade, nem espera, fica murmurando e ela não vai te ajudar. Ela teve atitude. Atitude é tudo. Ela teve ação. Então, se você ficar murmurando, não vai resolver nada. Nós temos que ter atitude, ação e chamar a atenção de Deus. 3 coisas, né? 3 coisas, 3 princípios básicos para as nossas vidas na fé. Mas ela colocou aqui, porque a profissão dela até então, pastor Diego, era uma profissão que Cifra e Pua estava ali para fazer esse trabalho de parto. Mas ela colocou sua profissão, a sua vida em risco. Para salvar de outro. Isso mesmo. E quantas vezes Isso mesmo. o pastor ele tem que colocar a vida dele em risco para salvar uma ovelha? Quantas das vezes? Eu acredito que até sempre, né? Aí a Bíblia nos fala assim, ó, que a criança ela fica dentro de uma gruta, fica guardada por 3 meses. E o interessante dessa criança, dentro de 3 meses, longe do leite paterno da mãe,
longe do afago da família, distante dos seus familiares. E a Bíblia nos fala que a criança estava bonita. Em outras palavras, saudável. Então essa criança, tudo que ela precisava, aonde ela estava, ali tinha o suprimento para o seu corpo. Mas a Bíblia nos fala que não poderia mais ficar com aquela criança, as parteiras. Então fez um cesto de junco, petumou tudinho e deixou no rio. E aquele rio é um rio de crocodilo, um rio de jacaré, um rio perigoso. Mas ali estava a sua irmã olhando de longe, aonde naquele dia a filha de Faraó desceu para se banhar-se e viu aquele cesto e pegou aquela criança. E ela viu que aquela criança era um dos filhos dos hebreus e falou assim: olha, eu preciso arranjar uma mulher para cuidar, uma hebreia para cuidar dessa criança. Para amamentar, né? Para cuidar dessa criança. E quando chegar numa certa idade, eu vou pegar essa criança como meu filho. E ela mesma deu o nome da criança de Moisés, que significa tirado das águas. Então deu um nome para aquela criança. E a Bíblia nos fala que agora surge a sua irmã Miriam e fala: eu arranjo uma mãe para essa criança. E Miriam pega essa criança, chamada Moisés, e leva para onde? Para sua mãe. Para sua mãe, Joquebede. E a filha de Faraó falou assim ainda: olha, menina, quem cuidar dessa criança vai ter todos os aparatos para cuidar. Então eu vou dar a cesta básica, vou dar um salário, eu vou cuidar dessa criança. Enquanto essa criança estiver lá, tudo que ela precisa, eu vou estar enviando. Então tinha todo o suprimento, não quebrou a lei, não quebrou a regra, os mandamentos que Deus deu para esse povo. Joquebede e Esrom não quebrou nada e foi abençoado em tudo. Deuteronômio 28 fala assim, ó: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar e cumprir, então essas bênçãos te alcançarão. Então a bênção para ser abençoado, Diego, tem um profeta em tal lugar, se você vai lá não é bênção. Você não precisa correr atrás. Olha, tem um lugar ali que é uma bênção, vamos lá. Não, você não precisa. Se a gente for ver, pastor, naquela época, o momento lá, o povo estava passando até por dificuldade. Então Deus criou essa situação para que a filha de Faraó viesse sustentar a família de Joquebede. Sim. Então nós podemos entender aqui dentro dessa passagem bíblica que Deus ele cria situações. Então, às vezes tem família que está desempregada, tem famílias, pessoas que estão no leito. Deus cria situação para que essa pessoa possa ser abençoada através de pessoas que você jamais pode nem conhece imaginar. Pessoas que você nem imagina. O interessante aqui, só para nós finalizarmos aqui, é que Moisés ele cresce com toda a cultura egípcia, com todos os mandamentos egípcios, tem um ensinamento. Ele era um dos sucessores de Faraó, mas a Bíblia vai nos falar que com seus 40 anos ele mata o egípcio. E era necessário ele fugir para que o Faraó não viesse tirar a sua vida. Aonde, pastor Diego, ele foi ter o encontro com Deus? Não é através dos erros que você vai ter o encontro com Deus, porque tem pessoas que nasceu no berço evangélico e tem uma vida de consagração na presença de Deus. Mas Moisés, ele quando fez um erro, quando ele falhou, ele foi para uma terra chamada Midian, aonde casou com uma das filhas de Jetro, ou Reuel, né? Que era o sacerdote da cidade. E apacentando as ovelhas do seu sogro, ali foi aonde Deus manifestou a sua glória numa sarça. E Deus começou a falar com ele, não só da promessa sobre a nação, porque se não for ver aqui os versículos para frente, a Bíblia nos fala que o povo eles estavam gemendo. O povo estava sofrendo de açoite, de já não poder se alimentar mais,
de sofrimento. Então eles clamaram a Deus e Deus usa Moisés porque foi fruto de oração. Então eu acredito dentro da passagem bíblica que Deus, ele move as suas mãos através das nossas vidas quando nós oramos a Ele. Quando nós sabemos falar com Deus através das orações. Porque o povo de Israel, eles foram supridos as suas necessidades através das orações. E ali Deus esteve com Moisés, com a sarça. Deus se revela para ele, Deus fala com ele, aonde Moisés vem se encontrar com seu irmão e volta para o Egito depois de 40 anos. Depois de 40 anos. O que eu aprendo disso é que Deus, ele sabe te lapidar, ele sabe trabalhar com você. Não existe ninguém na terra que sabe mexer melhor com o homem do que o próprio Deus, porque é ele que fez Adão. Então Deus conhece a sua estrutura, as nossas estruturas. Deus sabe trabalhar conosco. E o interessante é que nós não sabemos a capacidade nossa. Moisés, ele não sabia. E ele quis jogar a responsabilidade para outras pessoas. Aí Deus vai lá e fala comigo, eu vou lá e falo assim, não, tem a Rose. Eu quero você dar. Não, tem o pastor Diego. A ponto de Deus se enfurecer. Porque Moisés, ele começou a jogar responsabilidade para cada uma das pessoas, mas se você tem o seu chamado, a responsabilidade, ela é sua. Ela é sua. Então havia este compromisso com Moisés de ir de frente com o faraó e explicar o que Deus tinha falado. Eu acredito que Deus nos chamou na terra, Diego. Nós temos essa posição que nós estamos através das ondas sonoras, através da televisão, né? Hoje nós temos uma facilidade e Deus nos deu essa oportunidade como bênção para nós anunciar a palavra do Senhor, pregoar a palavra do Senhor. A Bíblia nos fala que naquele grande dia ninguém tomará por inocente. Não tem como falar que eu não escutei, que eu não ouvi. Não tem como falar, senhora, eu não estou entendendo, porque Deus, ele sempre usa os seus para manifestar a sua palavra sobre a terra. Amém, Diego? Tem algum detalhe aqui para nós? Depois nós damos continuidade, só para nós não entender. Os irmãos que puder, manda mensagem que nós vamos retornar. Aqui vai estar o telefone aqui para a glória do Senhor Jesus. O que me chama a atenção aqui, pastor, é que nós falamos aqui de José. José, ele não fez nada para os seus irmãos para ser perseguido daquela maneira. Mas a Bíblia vai dizer que José, onde ele colocava a mão, as coisas aconteciam, prosperava. Moisés também, aonde colocava as mãos, as coisas andavam. E assim também é sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Porque quando você serve a Deus de verdade, a sua vida ela tem que andar, não para trás, para frente. Então, aonde você colocar as mãos, tem que ser próspero. Sim. Ah, eu vendo bala, vai ser próspero. Você tem que ser um dos maiores vendedores de bala. Eu vendo pipoca, vai ser próspero. Maior pipoqueiro. Não é você ganhando um salário de 10 mil para falar que você é próspero. Não. Às vezes você tem maldição para sua vida. Às vezes você ganha 1.000, tem pessoa que ganha 1.000, consegue fazer mais coisa do que quem ganha 5, 10. Verdade. Então, a nossa mão, ela tem esse poder de prosperar. Sim. Às vezes você cata projeto falido. Você coloca a mão. Ah, mas assim, a mão, tá. Eu entendo, não sei. A nossa vida, ela tem que mas ser... Mas é que assim, você tem também que usar de sabedoria, né? Porque assim, sua mão não vale. Então, tipo, vale... Você ter uma boa estratégia, ter um bom discernimento. Não, mas a mão que eu tô falando como que eu vou te dizer? Eu tô simbolizando, é a tua vida. Se ela estiver no altar... Isso mesmo. A tua vida no altar... As você, coisas vão fluir. Vão fluir, a porta vai se abrir, a bênção vai vir até você. Mas com a vida no altar. Sim. Não é de qualquer maneira. Nós podemos entender assim, o que você está falando, pastor Diego. Me corrija aí. Ló e Abraão. Ló, ele tava. Pensa num homem abençoado, era Ló. Mas através do seu tio Abraão. Então, quando já não poderia mais, porque os pastores estavam brigando, porque a bênção era muito grande, e os pastores brigavam,
era necessário um ir para a esquerda e outro para a direita, e referente a isso que você está falando, Abraão, que era um homem velho já de idade, ele fala assim: escolhe esquerda ou direita. Se você escolher esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Então, eu, pelo fato de já ser um homem abençoado, eu, pelo fato de viver já as grandezas, ter uma vida boa, tio, quer saber uma coisa? Escolhe o Senhor. Acontece que o homem, aonde ele colocava suas mãos, que era uma bênção, ele deu a preferência. E ele foi lá e escolheu as Campinas, aonde foi morar em Sodoma e Gomorra, que foi a desgraça para a vida dele. E o seu tio, né, Abraão, ficou no Egito, porque quando ele virou as costas, Deus falou assim: olha o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. Quando ele olhou, Deus falou: essa terra é sua. Deus está falando: eu vou te dar essa terra. Então, Ló, ele escolheu e não era dele. Escolheu o que era bom aos olhos. Aos olhos. Ele olhou, opa, ali não vai ter dificuldade, vai ser só bonança, vai ser só bênção. E Abraão, seco, no deserto. No deserto. Sem rumo, sem direção. E Deus lhe abençoou. Essa que eu estou respondendo a sua pergunta, tá? Referente aonde você colocar as suas mãos, porque Deus era sobre a vida de Abraão. E ele foi uma pessoa abençoada. E o mais engraçado de tudo isso é que não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Na presença de Deus, não tem idade. Como faz você ser novo e como faz você ser velho. Se Deus quiser te dar, ele vai te dar. Pronto, ele acabou. Vai te dar, verdade. Ezequias tinha 16 anos quando você entrou no trono. Então, mas aí nós usamos isso como muleta, pastor. Eu não vou porque já tô cansado. Já fiz muito na minha mocidade. Hoje já tô velhinho. Não, meu irmão. Deus te deu essa responsabilidade, vai até o fim. Até o fim. No meio do caminho, não vai alcançar. Se tiver que voltar, vai voltar tudo para trás. A caminhada que você vai dar. Então é mais fácil você continuar e chegar até o fim. Prosseguir. Porque você lutou para chegar até o meio. Vai voltar? Não, é melhor passar por uma dificuldade e chegar até o fim. Porque o segredo da vitória não é o meio. E nem o começo, é no fim. A vida eterna é quando? No fim. No fim de tudo. O fim que é o começo, né? Porque para onde nós vamos não tem calendário, não tem relógio. Não tem choro, não tem tristeza, não há pranto. É o que nós acreditamos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que os irmãos possam mandar mensagem referente a Moisés, e nós tiramos as suas dúvidas aqui na mensagem para a glória do Senhor. Tá o telefone aqui. Você que pode, abençoa esta obra, seja um daqueles que abençoa também em nome de Jesus Cristo. Patrocinador. Amém. Né, isso. Fala um pouquinho aqui, Diego. Vamos lá, você que quer ser um patrocinador da obra. Ô, Diego, se a pessoa fala assim: Diego, eu tenho uma pizzaria. Nós vamos lá. Eu tenho uma loja de peça de automóvel. Vamos fazer o patrocínio Isso, mesmo. Tá? Nós podemos. A TV Like Life, ela tem mais de 10 mil seguidores. Quero louvar a Deus pela vida do David, por esse trabalho maravilhoso. Então, tem alcançado muitas pessoas. Então, você, através desse trabalho Rompendo Fronteiras, não só você abençoa esta obra, como também você será abençoado. E também, né, pastor, nós estamos com um novo projeto aí. Mão que alimenta, né, pastor? Glória, isso mesmo. Isso gerou no nosso coração. Então, você que pode doar alimento, roupa, móveis, irmão. Nós estamos aí com uma situação bem precária mesmo, que é coisa de você chorar. Às vezes você está na sua casa e você reclama, né? Poxa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas se nós vamos ver, tem irmão que está numa situação pior do que a nossa, né? Nós temos um caso desse na nossa igreja e nós abraçamos, estamos necessitando da sua ajuda. Isso. Então você que pode, eu tenho uma cesta básica, mas não tem como levar, chama no WhatsApp, nós retiramos na sua casa, no local. Então nos ajude. E nós podemos até fazer assim, né, Diego? Tirar algumas fotos desses trabalhos nossos e na programação falar pro David estar mostrando, né? Isso, porque vai ser maravilhoso isso aí. E Deus tem nos abençoado. Então você que pode, tá? Tem um telefone aqui embaixo aqui. Nos abençoe esse trabalho, tá? Igreja Assembleia de Deus
crescendo em graça, esta programação rompendo fronteiras, aonde tem chegado ao coração de muitas das pessoas, tá? Quero louvar a Deus também pela Lavanderia Rose, que tem abençoado esse trabalho, tem sido uma boa entendedora dentro desse trabalho aqui também, e nos apoiado em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Pastor Diego, nós temos aqui, Pastor Diego, 9 minutos para nós estar finalizando, tá? Vamos lá. Irmãos, eu tô com essa passagem aqui no meu coração Amém. desde domingo, naquela live que nós estávamos no monte, e eu mastiguei a semana toda essa palavra. Então, eu quero falar com vocês a respeito da viúva de Naim, o filho, né? Ela perdeu a única coisa que ela tinha. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu vou ler, irmãos, para não tomar tempo, que vai nos dizer. Eu acho que minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quem? Jesus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aí, se nós formos ver, de um lado, o povo acompanhando Jesus, que poderia fazer um milagre. Que poderia não, que faz milagre. Sim. Né? Então, aonde Jesus está, uma grande multidão o seguia. Porque Jesus tinha algo a oferecer. Mas do outro lado, estava vindo o quê? Um cortejo. Cortejo fúnebre. E vendo a senhora, e vendo-a, o Senhor moveu-se De íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levaram pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto assentou-se e começou a falar. É como eu estava dizendo. De um lado, o povo alegre, sorrindo, e do outro lado, um povo triste, chorando. Mas o engraçado, pastor, que aquela mulher, ela não chegou aos pés de Jesus se lamentando. Senhor da A Bíblia não vai relatar isso. A Bíblia não está relatando. A Bíblia vai falar que Jesus olhou e teve íntima. compaixão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Os teus problemas, Jesus sabe. Conhece. As tuas dificuldades, Ele Glória também a Deus, conhece. aleluia. É como o pastor disse aqui, eu não preciso ir lá do outro lado atrás do profeta. Não. Você está na sua casa, se Jesus quiser usar alguém, Ele vai enviar o vizinho. E Jesus foi de encontro. O telefone toca. É assim mesmo. Então, não é momento de se desesperar. Aquela mulher, pastor, ela já tinha perdido o seu marido. A única coisa que ela tinha era o filho. O único. Um único. Não sei a idade. Mas talvez ela dependia do filho para poder sobreviver. Sim. Talvez ela dependia do filho poder trabalhar para trazer o mantimento para sua casa. E aquela mulher, a gente for ver, ela não questiona, ela não fala assim, vou parar, vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Não, a Bíblia não está relatando isso. A Bíblia está relatando que ela estava num cortejo. E Jesus foi de encontro. E nessa noite Jesus está indo ao teu encontro aí na tua casa. Glória a Deus. Nessa noite Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família, Ele visita os teus parentes. Acalma o teu coração. Porque aquela mulher, ela chegou naquela cidade chorando, mas ela voltou chorando, mas chorando de alegria. Glória a Deus. Porque Jesus falou o quê? Jovem, te digo, levanta. E o morto sentou e começou a falar. Glória a Deus. Os teus problemas vão ser solucionados. Mas quando Jesus for ao teu encontro. Jesus, Ele está no caminho. Glória a Deus. Só que muitas das vezes, pastor, nós queremos desviar o caminho. Nós queremos desviar do Senhor Jesus. Então, tudo sem Jesus é tudo mais difícil, pastor. Tá difícil, tá, mas com Jesus, nós sabemos que Ele pode fazer algo por mim e por você. Porque aquela mulher, ela não chegou falando, Senhor, meu filho morreu. Senhor, faz um milagre. Senhor, ressuscita. Não. Ela não abriu a boca para nada. Para nada. E Jesus, Ele conhece o interior. Se moveu de íntima compaixão. Eu olho para o Senhor
e vejo o Senhor por fora, mas eu não sei o que está dentro do teu coração. Verdade. E Jesus olhou o interior. Talvez você tenha sorrido para mostrar para o teu irmão, para o teu pastor, para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu patrão, mas só Jesus conhece o teu interior. Eu acredito. Talvez você tenha sorrido para poder enganar as pessoas. Mas Jesus, ele conhece o teu interior. Ele sabe como você está machucado. Ele sabe como você está entristecido com a situação. Mas nessa noite, assim como ele foi de encontro com essa viúva, ele está indo de encontro na tua vida. Mas eu tenho que ter o quê? Um coração aquebrantado. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela não estava com o coração duro, pastor. Ela estava com o coração entristecido, aquebrantado. Porque o coração, ele é aquebrantado, é mais fácil de você... como que eu vou explicar? É mais fácil de você falar, ela vai te ouvir. Mas quando você está com o coração fechado, você não quer saber de nada. Verdade, assim mesmo. É da sua maneira, pronto, e acabou. E aquela mulher, ela estava com o coração aquebrantado, machucado, Senhor magoado. da glória. Talvez a tua vida sentimental, talvez a tua vida espiritual, talvez a tua vida ministerial está machucada, está entristecido. Mas assim como Jesus, naquele momento ele trouxe alegria para aquela mulher, não só para ela, mas para toda a cidade, porque nós vemos aqui que era um grande cortejo com ela. Então ela não estava sozinha, tinha uma grande multidão. Talvez um ou outro até comentou: o que será agora dessa viúva? Jesus. O que será dessa mulher? Talvez um outro tenha até comentado: o que será dessa irmã? Meu o que será Deus desse do irmão? céu. O que será desse pastor? O que será desse evangelista? A diferença é que nós temos Jesus. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela não sabia o reboliço que Jesus iria fazer na vida dela. Ela simplesmente, ela estava indo fazer um culto fúnebre, entristecida. Talvez você tenha esperado algo da parte do Senhor e não tenha chegado. Mas quando você se desligar e deixar na mão de quem pode fazer, o milagre acontece, Eu pastor. acredito. Eu creio. O milagre acontece. Talvez aquela mulher dentro de si, ela pensou: para mim agora acabou. Para mim é o fim. Eu perdi a minha única renda, a minha única esperança, o que poderia deixar um legado para ele. Acabou. Perdi meu marido. Perdi meu filho. O que me resta agora é o quê? A morte, pastor. Isso mesmo. E quantas das vezes nós com as dificuldades ao qual nós enfrentamos, nós queremos o quê? Já parar, já queremos desistir. Senhor da glória. Às vezes até falamos: eu prefiro a morte. Mas Jesus nessa noite, ele está indo ao teu encontro. Glória a Deus. Aquilo que está morto na tua vida, hoje ele vai fazer reviver. Glória a Deus. Os teus planos não estão falidos. A sua vida não está frustrada. Não. Jesus, ele pode mudar a situação. Glória a Deus. Prova para mim? Prova. Jesus mudou a situação da vida de Moisés. José. Nós lemos aqui. O que José fez por seus irmãos ter tanta raiva dele? Simplesmente um sonho. O teu sonho, não conte a ninguém. Sabe por quê? Eu já ia falar isso. O teu sonho, quem conhece é Deus. Talvez aquela mulher, ela fez sonhos, planejou: vou pagar uma faculdade, vou trabalhar para o meu filho ser um médico, ser um Louvado enfermeiro. seja Deus. Talvez Legal. você tenha sonhado. E no meio do caminho, como aquela mulher estava, o teu sonho foi por água abaixo. Mas Jesus chegou para dar a solução nessa Glória a noite aos teus Deus. problemas. Aleluia, Jesus. Jesus chegou para te falar que Ele é contigo. Louvado seja A tua Deus. vida pode estar bagunçada, mas se você abrir a porta para Ele entrar, Ele muda a Eu situação. acredito. Eu creio. Como daquela mulher, carregando um morto, e voltou com o filho, andando e falando. Glória a Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, pastor. O pastor trouxe aqui que o nosso Deus, ele mede o oceano com a concha da sua mão. Já parou para pensar, irmão? Olha o tamanho do oceano. Olha a grandeza do nosso Deus. E às vezes você está arrancando os cabelos porque não conseguiu pagar o aluguel, porque está desempregado, porque a porta se fechou, porque o filho está nas drogas, porque o marido está bebendo, porque a filha está na rua. Irmão, irmã, entrega na mão de quem pode fazer. Glória a Deus. Eu não posso fazer, pastor Dallas não pode fazer, Rose não pode fazer.
Mas nós temos um que pode. Em nome de Jesus. Porque nós vemos aqui que Jesus vinha de um lado e uma grande multidão o seguia, o cercava, o apertava. Deixa Jesus entrar na tua casa nessa noite. Jesus. Ele pode mudar a tua história. Glória a Deus. Amém, pastor? Deus abençoe, pastor Amém. Diego, por esta poderosa palavra. Vamos estar finalizando aqui, mas eu quero falar só um detalhe. Eu aprendo com Jesus e nós temos que ser louco igual Jesus. Porque se eu vejo uma mãe chorando pelo seu filho, jamais eu ia fazer o que Jesus fez. Mulher, sim, não chores. E nós vamos ver dentro disso aqui, nós já fomos em cortejo fúnebre, que a pessoa que perde seu ente querido, se chorar, ela se sente aliviada. Mas ela tomou por conhecimento que a solução dos seus problemas veio de encontro. É como nós falamos aqui, ela não foi atrás da bênção, Jesus veio de encontro. E Jesus moveu. Moveu não é ficar parado. E Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus frisou nela e falou: se você precisa, a solução está aqui, receba. Amém. Jesus, o que você precisa está na mão de Jesus, ele vai tocar. E quando Jesus tocar, o que tiver deitado vai se levantar para a glória do Senhor Jesus. Amém, Rose? Louvado seja o santo nome do Senhor. Quer deixar aqui, Rose, o telefone da lavanderia, como é que faz o trabalho aqui para nós fazer uma oração e já finalizar esse trabalho, em nome de Jesus. Boa noite a todos novamente. O trabalho da lavanderia é o serviço de lavagem de roupa do dia a dia. Glória a Deus. Né, com pacotes, lava edredom, lava terno, lava tênis, roupa do dia a dia em geral, tá? É só ligar e pedir o serviço delivery. Glória a Deus. No telefone 93413-2682. Pode repetir mais uma vez? No 93413-2682. Então você que precisa aí, faz um orçamento, né? Faz um orçamento. Sem compromisso. Sem compromisso. Aí você vai ver que vai o lençolzinho, os edredom. Ó, se um edredom é X, e se eu tiver 3, dá pra fazer? Pode ligar e conversar, que faz umas coisinhas boas. Dá pra fazer, Rose? Sim. Em nome de Jesus. Pastor Diego, Deus abençoe. Amém. Um beijo no seu coração, para a glória do Senhor. Rose, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero finalizar isso aqui. Eu vou dar a bênção apostólica e você ora. Amém. Amém. Já quero agradecer o David e a cada um nesta programação em nome de Jesus. Aí eu vou estar explicando para os irmãos aqui, né? Porque tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Aleluia. Mas louva a Deus por cada vida, tá bom? Mas, pastor, Em deixa eu nome fazer de uma Jesus. pergunta para o senhor. Sim. Eu quero fazer uma doação para a rádio aqui, pro programa. Como que eu faço? Tem um Pix? Diego, nós temos o Pix. Vou estar conversando aqui com o David para estar colocando aqui para os irmãos o QR Code, tá? Para que os irmãos possam abençoar e ter essa praticidade. Porque quando você quer abençoar, às vezes você quer fazer um trabalho e tem essa dificuldade de mobilidade, né? Tem muitas pessoas que tem aquela correria, às vezes pelo próprio celular você já consegue já fazer essa conexão. Então nós vamos ter essa ferramenta, Diego, para que você possa abençoar esse trabalho nosso. Amém. Tá? Então nós vamos ter o Pix aqui marcadinho, bonitinho aqui para você. E logo, né, pastor? Code. Vamos ter também parceria com Casa de Recuperação. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Essa Jesus. semana aí nós vamos estar correndo atrás. Então, Nós- nos ajude, irmão. Nos ajude aí. Nós estamos colocando em ordem agora, porque devido a essa situação que nós estamos vivendo ainda de pandemia, tem muitas coisas afastadas, e tem alguns confinamentos ainda, né? Mas nós estamos fazendo parceria, estamos fazendo esse trabalho, por isso nós pedimos ajuda para os irmãos, porque juntos nós somos mais fortes. Tá bom, Diego? Em nome de Jesus. Faça essa oração em nome de Jesus. Eu já darei a bênção apostólica. Não? Você que pode, feche seus olhos. Glória a Deus. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser colocar um copo com água, Em nome de coloca um Jesus. copo com água. Quiser colocar uma fotografia. Irmão, eu creio no poder da oração, pastor. Eu creio. Porque a Bíblia vai dizer que Isaías falou para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, que não viverás e morrerás. Ele não teve tempo de ajoelhar, ele não teve tempo de ir na igreja, ele não teve tempo de consagrar nem nada. A Bíblia vai dizer que ele simplesmente virou para a parede. Só isso. Ele orou. E a Bíblia vai relatar que antes de Isaías sair do palácio, Deus falou: volta e acrescenta mais 15 anos. Então,
a minha oração, a tua oração, ela tem poder. Faz efeito. Faz. Ela tem poder, pastor. Porque Pedro estava preso, a igreja não foi lá quebrar a delegacia, o presídio, nem nada. A igreja simplesmente orou e o anjo o visitou. Então, nós vamos orar aqui e o anjo vai te visitar. Em nome de Jesus. Pai, aqui estamos Glória diante da a teu tua presença, nome, Deus. Jesus. Obrigado. Queremos te agradecer, ó Pai amado. Aleluia, Jesus. Eu não sei a dificuldade dele ou dela. Abençoa, Eu não Senhor, sei o que minha tem família, passado, mas o as Senhor nossas conhece, ó Deus. Em Porque nós nome de lemos aqui Jesus. que o Senhor teve íntima Para a glória compaixão do teu daquela nome. viúva. Ó Aleluia. Deus, nessa noite tem íntima compaixão do teu povo que está clamando, que está te buscando, que está te adorando, ó Pai Abençoa, amado. Pai. Ó Deus, se for enfermidade, entra com a cura. Se for libertação, que o Senhor venha Em libertar. nome de Jesus. Se for multiplicação, multiplica, ó Pai amado. Se for a porta fechada, que a porta possa se abrir, ó Pai amado. Eu não sei a causa, mas o Senhor conhece. Glória E a teu nessa nome. noite, Pai amado, eu quero profetizar Em sobre a nome vida de de Jesus. cada um, bênçãos. Que Deus Glória a possa Deus. abençoar, ó Pai Que possa amado, a alcançar. cada ouvinte, a cada um Em que nome de participou, a cada um que tem ajudado essa obra a crescer, a cada um que tem ofertado. Abençoa. É no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, que eu te agradeço. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um da programação, a todos, que vocês possam ter um final de semana abençoado. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a vida de cada um. Quem crê, diga Amém. Está terminado para a glória do Senhor. Ô glória. Deus abençoe em nome de Jesus.